Olá a todos, eu sou o Zidu Olá a todos, eu sou o Du. e sejam bem-vindos ao Fazendo em Família. Muito bacana estar aqui novamente. A gente está gravando mais um episódio aqui juntos. No primeiro episódio a gente procurou falar bastante sobre a relação de pai e filho, como é que é a nossa relação, né, Zidu? Sim. E hoje a gente queria falar sobre algo que é super bacana, que é super importante para a gente, né? E algo que a gente estava falando alguns dias atrás, né? Eu estava conversando com o Zidu sobre que assuntos seriam importantes, que assuntos seriam interessantes para que a gente seguisse aqui no canal, no nosso propósito e trazendo temas que fossem de interesse comum, né, de todos. E é algo que a gente conversa muito na nossa vida, na nossa relação como família, na nossa relação como pai e filho, na nossa relação do Zidu com a Duda como irmão, do Zidu com a Carol como filho e mãe, a minha relação com a Carol como esposa, na minha relação com a minha mãe. E acho que até na escola, na vida profissional, com os amigos. Exatamente numa perspectiva bastante ampla, né? E como é que a gente encontra o equilíbrio, né? O equilíbrio do estudo, o equilíbrio do trabalho, o equilíbrio das relações afetivas. Enfim, aonde está o ponto de equilíbrio, meu filho? É, eu acho que o equilíbrio é muito importante para todos nós, independente de que área da vida. E que seja falando na nutrição, o que você vai comer. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É isso que você sempre fala para mim, né? Sempre falou. Se você tomar água demais, que é algo que faz super bem, vai te fazer mal, vai te deixar mal. Faz super bem ler. Se você ficar o dia inteiro lendo, vai te dar dor de cabeça, você não vai fazer outras coisas. Ou faz super bem fazer exercício. Se você fizer 8 horas de exercício no dia, você vai estar fadigado, você vai provavelmente se machucar, ficar muito cansado e no dia seguinte você não vai conseguir continuar fazendo isso. Então acho que algo que é muito importante é a consistência, né? Que de alguma maneira traz o equilíbrio. Pois é, a gente fala bastante sobre isso, e isso tem a ver com como equilibrar vida profissional com vida pessoal, estudo, rendimento, né? A gente fala muito sobre o impacto, né? A importância de ir bem na escola, né? De ter Sim. conhecimento, de aprender na escola é super importante, estudar é super importante, né? Mas muitas vezes a gente precisa calibrar o estudo com a vida pessoal. Não estudar não é uma opção, né? Às vezes a gente deixa, falando bastante sobre isso, né, para estudar tudo na véspera da prova. Adianta estudar tudo na véspera da prova? Infelizmente. Mas a gente dilui esse estudo ao longo do tempo e se prepara do ponto de vista de dormir bem, de comer bem, de fazer o exercício, de estar estudando. Em geral, o rendimento ele acaba funcionando de uma maneira mais fluida, né, mais fácil. Então, ponto de equilíbrio é muito sobre isso, né, meu filho? Sim. Eu tenho, inclusive, muitos amigos que você falou do negócio de estudar, não presta atenção na aula, não estuda nos dias antes, não faz a lição de casa direito. Na véspera, vai estudar 8 horas, se dedica pra caramba, tenta memorizar a matéria inteira. Daí depois não vai também na prova e fica frustrado. Não entende por quê. E é por causa disso mesmo, do equilíbrio, de você estudar com consistência, sempre procurar prestar atenção na aula, fazer a lição. E é isso que vai te trazer resultado, não é você fazer uma sessão de estudo de 5 horas. E isso é algo que você conseguiu internalizar com bastante raízes, né, de maneira forte, e tem conseguido fazer isso de maneira equilibrada, né? Ter equilíbrio no estudo, ter equilíbrio na vida pessoal, enfim, encontrar o ponto de equilíbrio. Né? Exatamente. E algo que eu queria trazer também é que esse negócio do equilíbrio, a gente pode ver ele sendo presente, né, ao longo da história inteira da humanidade. E, na verdade, tem uma lenda da mitologia grega, que é a história de Ícaros. Já contei para meu pai e agora vou contar para vocês. Que Ícaros era filho de um inventor chamado Dédalus, que foi, na mitologia, um dos maiores inventores da história grega. Ele criou
o machado, ele criou o martelo, mas ele tinha frustrado o rei Minos, que era o rei de Creta na época, mas isso já é outra história. Que E seguramente a gente vai trazer aqui, né? Vamos falar um sim, pouco ainda sobre podemos trazer o rei Minos e a outro vídeo. importância dele dentro da mitologia grega, né? Mas voltemos a Ícaros. O rei Minos, ele Dédalus frustrou o rei Minos, então o rei aprisionou ele e o filho dele, Ícaros, no topo da torre mais alta do palácio. E eles ficaram lá por muitos anos, muito tempo. Então, Dédalus era este O inventor inventor, famoso, super importante, e Ícaros, o filho de Dédalus. exatamente. E lá em cima da torre, a única coisa que eles tinham eram velas para iluminar durante a noite, talheres para comer a comida, que era trazida 2 ou 3 vezes por dia para eles, e as penas de pássaros que voavam por cima do palácio e eventualmente pousavam na torre e caía uma pena. E Dédalus, como era um excelente inventor, com uma mente muito inovadora, ele juntou as penas, pegou os talheres da refeição e, com o calor das velas, moldou o metal, usou a cera para colar penas no metal e fez um par de asas para ele e para Ícaros poderem voar para fora e escapar de Creta. E No fundo, era o plano de fuga era o deles. plano de fuga. E isso demorou muito tempo, eles foram, teve todo esse processo de criar as asas. E no dia antes deles saírem, Dédalus virou para Ícaros e falou: Meu filho, quando a gente sair, sempre mantenha em mente que não é para voar nem muito baixo, porque senão a água do mar vai pesar nas penas e você vai afundar. Mas também não voe muito alto, porque o calor do sol vai derreter a cera, as penas vão cair e você vai afundar no mar. Então no dia seguinte eles saíram e as asas estavam funcionando bem, Daedalus era um ótimo inventor, tinha feito elas direito. Mas Icarus começou a se sentir empolgado cada vez mais pela liberdade de poder estar voando, por poder enfrentar limites que muitas vezes os humanos não conseguiam. E ele foi voando mais rápido, mais alto, foi ficando empolgado. E Daedalus gritava para ele: Não vá tão alto, meu filho. Mas por causa do barulho do vento, ele não ouviu. Chegou um ponto que ele voou tão alto que, como o pai dele tinha avisado, a cera das asas derreteu e ele afundou no mar. E essa história, na verdade, pode trazer pra gente a moral do ponto de equilíbrio, de seguir o caminho do meio. Não voe muito baixo, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Se suas ambições forem muito baixas, você não vai conseguir alcançar grandes coisas. Mas também não pode voar muito alto, porque em algum momento a natureza, a sociedade que seja, ou até mesmo os seus limites físicos vão te botar para baixo. Eu fiquei, né, na verdade, fascinado por essa história, né? O Zidu, ele tem uma paixão aí por mitologia e acabou, né, através aí dos livros do Percy Jackson, do Rick Riordan, certo? Certo. Aprendendo mais sobre mitologia e foi devorando aí diversos livros e trazendo essas histórias. E aí eu também comecei a ler um pouco Percy Jackson, né, até para que a gente tivesse mais assuntos e pudesse, né, caminhar ou avançar nesses elementos mitológicos. E tem muita coisa que se aplica ao nosso dia a dia, né? Eu sempre escutei do meu pai, né, sobre equilíbrio, sobre ponto de equilíbrio, sobre a importância, né, do ponto de equilíbrio, meu falecido pai. E uma das coisas que ele dizia era pouco a gente precisa do ponto de equilíbrio nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Eu acho que ele não sabia que esse ditado que a gente usa bastante no Brasil tem uma vinculação direta aí com a história de Dédalus e de Ícaros, né? Sobre o ponto de equilíbrio. Então, quando a gente fala muito isso de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar,
e talvez algumas pessoas já tenham escutado isso dos seus pais, eu escutei muito isso do meu pai, justamente sobre esse ponto de equilíbrio, e isso faz referência à história da mitologia grega de Dédalo e de Ícaro, né? Ou seja, eles conseguiram escapar, houve sucesso no plano, né, de construir as asas funcionaram para que eles saíssem da ilha de Creta, porém, aquela perspectiva de você voa muito alto, o sol derrete a cera, saem as penas, a asa deixa de funcionar. Se você voa muito baixo, as ondas do mar, o balanço do mar, a umidade vão molhar as penas, elas vão ficar pesadas e vão afundar. Então, quer dizer, a gente precisa, em tudo na vida, seja no estudo, seja no trabalho, principalmente seja nas nossas relações familiares, encontrar os nossos pontos de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio é algo que, quando a gente pensa em fazer em família, e fazendo em família, a gente pensa continuamente em ter este ponto de equilíbrio. Certo, meu filho? Certo, certíssimo. E eu acho muito interessante que essas histórias da mitologia tem umas histórias que eu admito são bem malucas, são muito criativas, coisas que a gente provavelmente não imaginaria hoje, até mesmo assistindo uma série ou um filme. Mas é muito interessante como os gregos criavam essas histórias para ensinar lições que são atemporais, que estão presentes até hoje, que são super importantes para todos nós. Então acho isso muito bacana e é um dos motivos que eu curto bastante a mitologia. E seguramente parte dos nossos planos aqui é falar mais de mitologia, falar mais de filosofia, falar de coisas que a gente lê, que a gente curte, que a gente troca como pai e filho e que a gente acredita que pode agregar valor para quem quiser ouvir a gente. É isso aí. Considerações finais? Sempre mantenha o equilíbrio em mente, procure ter suas metas, ter suas ambições, não mantenha elas muito baixas, porque senão você não vai conseguir alcançar o que você verdadeiramente procura, mas também não queira fazer tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora, não sonhe tanto ao céu, porque em algum momento vai ter algum limite físico da sociedade que vai acabar te trazendo para baixo e só te atrapalhando de alcançar o seu objetivo. Isso aí. Se você gostou, deixa seu like, segue a gente no canal. Seguiremos juntos, fazendo em família. Obrigado.